Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Até o início de abril, pelo menos 8 ministros do governo Bolsonaro devem deixar os cargos para concorrer nas eleições de outubro. As mudanças são uma exigência da legislação eleitoral. No próximo dia 2, termina o prazo para que os integrantes do governo abram mão dos postos para se candidatar a outras posições na disputa eleitoral. As trocas de ministros acontecem num momento decisivo para o governo, que ainda enfrenta um cenário de crise econômica, com inflação em alta e previsões de crescimento baixo. Eis alguns desafios da nova equipe do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, o mercado trabalha com a estimativa de uma inflação de mais de 6,5% em 2022, acima do teto da meta, que é de 5%. Do trigo para o pão, da soja para a ração dos cavalos, do petróleo para o plástico, do leste europeu para a economia brasileira. Além de vidas e democracia, a guerra na Ucrânia define o futuro das contas. No caso do Brasil, a projeção da inflação já vinha subindo há 6 semanas, quando a Rússia decidiu atacar o país pela primeira vez. O capítulo seguinte dessa história, acho que você já sabe qual é. Além da alta de preços, o Brasil tem, desde o início da pandemia de Covid-19, um quadro de perda do poder aquisitivo da população e um agravamento da desigualdade e da pobreza. Em Brasília, equipe econômica e forças políticas travam um embate sobre o uso de recursos públicos para amenizar os efeitos da crise. Na semana passada, o governo lançou um pacote de medidas com o objetivo de injetar mais de 150 bilhões de reais na economia. Os anúncios incluíram a liberação de saques de até R$1.000 do FGTS, a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas e a ampliação do acesso a microcrédito. Essas ações todas, elas atingirão entre 80 a 100 milhões de vidas de brasileiros e brasileiras. Nossos irmãos, aqueles que mais precisam. Os volumes poderão atingir, dentro dos próximos 6 meses, ministro Paulo Guedes, sob a sua liderança, 165 bilhões. Há um quadro desafiador na economia no ano eleitoral. Medidas como essa, anunciadas pelo governo, são suficientes para reverter esse quadro desafiador da economia? Sobre essas e outras questões, ouvimos a Raquel Landim, nossa analista de economia da CNN Brasil, que traça um cenário pra gente da economia nesse ano eleitoral. Oi, Carol, um prazer estar aqui no Item Mais. A alta do preço dos combustíveis e a troca de ministros agora nesse período pré-campanha, eles não estão diretamente relacionados. Como você disse, essa troca de ministros é uma exigência da legislação eleitoral. Tem muito ministro que vai sair candidato, pode até atrapalhar um pouco agora determinados planos do governo. Temos aí a ministra Tereza Cristina, que está sendo fundamental nesse contexto de guerra da Ucrânia para diversificar os nossos fornecedores de fertilizantes, então não está necessariamente ligado. Isso é um ponto. Agora, a campanha eleitoral está diretamente relacionado, o assunto alta de preços dos combustíveis entrou de vez na campanha eleitoral. Nós temos que ver se até outubro isso vai continuar no centro das atenções e do debate, mas por enquanto é um assunto que mais interessa, né? As pessoas vão abastecer no posto de gasolina, estão pagando aí R$7, R$8 pelo litro de gasolina e isso assusta muito. Nesse sentido, o que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo, ele está adotando 2 estratégias diretamente relacionadas. A primeira é tentar se desvencilhar de qualquer responsabilidade pela alta do preço dos combustíveis. Ele culpa a pandemia, depois ele culpa a guerra na Ucrânia e ele culpa a diretoria e o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva Luna. E chama a Petrobras de Petrobras Futebol Clube. Ele tenta passar para os eleitores a impressão de que ele não concorda com nada disso que está acontecendo. Por ele interferia na Petrobras, mas ele não pode. Ele é vítima da situação e está de mãos amarradas.
não sei se é uma estratégia que vai colar, porque as pessoas têm muito essa percepção de que a qualidade de vida e o custo de vida está diretamente relacionado ao governo de turno. O presidente Jair Bolsonaro efetivamente tem muitas amarras para mexer na chefia da Petrobras e a principal delas é a governança da estatal. Na minha avaliação, ele não deveria mexer nisso. Ele deveria sim adotar políticas públicas mais concretas para amenizar o problema da falta de combustíveis. Trocar a presidência da Petrobras não vai resolver a questão. Interferir na Petrobras não vai resolver a questão. O que ajudaria a amenizar o impacto para a população mais pobre seriam políticas públicas mais efetivas nesse sentido. O mercado está olhando com lupa todos esses gastos do governo, principalmente aqueles ligados ao período eleitoral. As pesquisas mostram que o presidente Jair Bolsonaro ele ganha popularidade, por exemplo, com o aumento do Auxílio Brasil, que foi feito no final do ano passado. Então, os políticos sabem, os políticos ali mais ligados ao governo, à área política do governo, que o presidente Jair Bolsonaro, a ida ou não dele para o segundo turno, uma eventual vitória ou uma eventual derrota, está muito ligado a essa capacidade dele de mover a máquina a seu favor. Só que para isso ele tem duas restrições importantes. A primeira é a lei eleitoral, que impede a concessão de subsídios, de programas mais focados, que poderiam ser classificados aí até como uma compra de voto, entre aspas. Este é um ponto. O segundo ponto é a atenção que o mercado está voltando para isso. Por enquanto, o Brasil está sendo muito beneficiado com um fluxo de recursos muito forte. Até foi meio inesperado, a moeda brasileira tinha sofrido muito no ano passado, mas este ano nós começamos a receber um montante enorme de recursos de capital de risco que estão fugindo de países emergentes que estão em situação pior do que nós, como por exemplo a Rússia ou como por exemplo a Turquia, que tem uma ligação ali muito mais forte com a guerra. No caso do Brasil, nós só estamos geograficamente afastados, como acabamos nos beneficiando pela alta do preço das commodities. Isso atrai capital para cá e ajuda a conter o dólar, que está variando ali perto dos R$5, mas não deu nenhuma esticada ainda mais forte. Qualquer esticada do dólar, ela pode ser provocada por uma mudança nessa percepção de risco. Por enquanto, o mercado está trabalhando com a perspectiva de qualquer que seja o vencedor, inclusive se for o ex-presidente Lula, nós não vamos ter uma quebradeira tão grande assim, um desarranjo tão grande nos gastos fiscais. E estamos sendo beneficiados por esse fluxo enorme de dinheiro. Se o governo começar a gastar demais, esse fluxo de dinheiro pode parar e aí a estratégia do presidente Jair Bolsonaro de gastar mais para conquistar votos vira um tiro no pé. Porque se o dólar desvaloriza muito, isso gera mais inflação e corrói o poder de compra da população. Então, estritamente em termos políticos, o presidente Jair Bolsonaro tem que andar numa corda muito bamba, numa linha muito tênue, entre gastar um pouco mais para conseguir votos e não mudar a percepção de risco do mercado financeiro, podendo atingir o câmbio. Pesquisas apontam que o bolso dos brasileiros deve pesar na hora do voto. Um outro aspecto do xadrez eleitoral é a formação dos palanques regionais, que sim, tem muito peso. A saída dos ministros do governo nas próximas semanas sinaliza uma tentativa da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro de fortalecer a campanha em estados considerados chave na campanha eleitoral. Olha, esses ministros vão levar as propostas, os projetos que deram certo no governo federal para os seus redutos eleitorais. Eles vão ter um papel muito estratégico para o governo nessa caminhada para as eleições agora, em outubro deste ano, em que o presidente Jair Bolsonaro deve se lançar à sua candidatura de reeleição e os ministros vão namorar aí com a possibilidade de serem eleitos senadores, eleitos deputados e, preferencialmente, governadores de alguns estados. Essas mudanças ministeriais trazem qual peso para a campanha eleitoral e para o governo?
Sobre essa e outras questões, conversamos agora com Gustavo Uribe, analista de política da CNN Brasil. Gustavo Uribe, que há tempos não aparecia aqui no Item Mais, estávamos cobrando a presença dele porque estávamos com saudade. Bem-vindo, Uribe. Obrigado, Carol. Eu que estava com saudades. Uribe, vamos lá então, porque o Gustavo Uribe está sempre envolvido ali nos bastidores e sabe de tudo. Para começar, Uribe, a gente quer atualizar aquela lista dos ministros que vão deixar o governo e para o quê? Quais cargos que eles estão mirando agora em 2022? Conta pra gente o que temos de atualização aí em Brasília. Carol, é uma longa lista. 8 nomes já decidiram sair candidatos neste ano. O primeiro deles é o ministro da Defesa, Braga Neto, que deve sair a candidato a vice-presidente do presidente Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, anunciou que será um mineiro. Braga Neto nasceu em Belo Horizonte. Nós temos Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura, que deve ser candidato ao governo de São Paulo. Flávia Arruda, secretária de governo, que deve sair senadora pelo Distrito Federal. Tereza Cristina, que é ministra da Agricultura, deve sair candidata ao Senado pelo Mato Grosso do Sul. Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, senador pelo Rio Grande do Norte. Temos João Roma, da Cidadania, que deve sair candidato ao governo da Bahia. Gilson Machado, do Turismo, senador por Pernambuco. E, finalmente, Onyx Lorenzoni, hoje do Trabalho, que deve ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul. E aí há duas indefinições, viu, Carol? Que hoje, por exemplo, a gente já teve algumas informações que podem esclarecer um pouco o quadro. Um deles é o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, que ele sairia como espécie de coringa caso Walter Braga Neto não seja candidato a vice. Mas ele já informou que provavelmente não sairá. E aí nós temos Damares Alves, ministra da Mulher e da Família, que estava pensando em sair candidata ao Senado lá pelo Amapá, em uma espécie de provocação a Davi Alcolumbre, que vai tentar a reeleição lá. Mas ela também indicou que não deve sair candidata este ano. Então, confirmado 8, mas esse número ainda pode subir para 10. Como você disse, Uribe, é uma lista longa e temos aí pastas importantes com mudanças. Aí minha pergunta, Uribe, em que medida que essas mudanças ministeriais podem impactar negativamente ou positivamente para o governo, principalmente para Jair Bolsonaro, já que eles vão para palanques regionais, ao mesmo tempo que deixam pastas consideradas importantes numa reta final de governo, que busca uma reeleição? A preocupação, Carol, é muito grande para que não haja um descaminho nas políticas públicas. É por isso que o presidente Jair Bolsonaro, na última reunião ministerial na semana passada, ele foi claro, ele disse que ele quer manter os secretários executivos na maior parte das pastas, porque é quem realmente já conhece o encaminhamento dos programas e das propostas. Então é muito difícil que haja uma ruptura. Mas os partidos do Centrão, PP e PL, eles almejam alguns postos. Secretaria de Governo, que é responsável pela negociação com o Congresso Nacional, e Desenvolvimento Regional, que tem a chave do cofre. Em ano eleitoral é muito importante ter iniciativas para lançar e programas para anunciar. Mas o presidente Jair Bolsonaro, no caso da Secretaria de Governo, já indicou o nome de Célio Faria. Célio Faria é hoje o chefe de gabinete do próprio presidente. Então ele poderia ir para a Secretaria de Governo, ele já tem uma experiência, por exemplo, quando ele era porta-voz da Marinha no Congresso Nacional. E aí nós temos a possibilidade também de Desenvolvimento Regional ficar o nome do secretário executivo atual, que é Daniel Duarte, justamente para não dar uma espécie de descaminho nas propostas. E aí tem uma dúvida, viu, Carol, em relação ao Ministério do Trabalho, porque essa era uma pasta que fazia parte da super pasta do ministro Paulo Guedes, que foi apelidado no Congresso Nacional como um mastodonte, porque é grande, ela engloba 4 pastas. Há a possibilidade dela ser novamente acoplada ao Ministério da Economia. O presidente Jair Bolsonaro ainda não decidiu se vai indicar o secretário executivo do Trabalho para o lugar de Onyx Lorenzoni ou se poderá novamente fundir a pasta à Economia. Corre-se o risco, então, Uribe, do Centrão ter um protagonismo ainda maior no governo? Olha, é certo, Carol, que caso o presidente Jair Bolsonaro seja reeleito, o espaço do Centrão na esplanada dos ministérios vai aumentar muito, porque são os partidos com os quais o presidente tem feito alianças para a disputa eleitoral. Neste momento, o presidente tem tentado um pouco blindar a sua equipe ministerial do Centrão. Resta saber se ele será bem sucedido. Ele já anunciou para alguns partidos que vai querer, então, nomes da cozinha do governo, ou seja, secretários executivos, nomes internos, soluções internas. Mas os partidos têm feito pressão para aumentar já agora o espaço na esplanada dos ministérios. Uma coisa é certa, se não aumentar agora, aumenta após uma eventual reeleição de Jair Bolsonaro.
Uribe, dos vários nomes que você citou pra gente, um deles aqui eu destaco, que é o do ministro Tarcísio. Ele, ao que tudo indica, deve concorrer ao governo do estado de São Paulo, que é um estado que tem um peso muito relevante numa campanha eleitoral para quem busca a presidência da República. Tendo principalmente São Paulo como um foco, Uribe, eu queria que você mensurasse pra gente a importância de ter nomes do primeiro escalão do governo nessas disputas estaduais. O presidente Jair Bolsonaro precisa de palanques estaduais. Eles são preponderantes para você fazer campanha eleitoral. Então, alguns colégios eleitorais são essenciais, que são os maiores. São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. Então o presidente precisa de um nome, por isso que ele lançou Tarcísio Freitas. E é interessante perceber que Tarcísio, ele aparece em terceiro nas pesquisas eleitorais. E ele tem um potencial de crescimento, porque a rejeição dele é pequena e o nível de conhecimento também. Quando você liga Tarcísio Freitas ao nome de Jair Bolsonaro, ele chega a aumentar quase 10 pontos percentuais nas pesquisas. Então é um padrinho eleitoral bastante importante. Rio de Janeiro, nós temos o atual governador Cláudio Castro, que deve disputar a reeleição. Ele é do PL, mesmo partido do presidente. Então lá ele já garantiu um espaço. A dúvida, Carol, é Minas Gerais. Por que Minas Gerais é importante? Nas últimas eleições, quem ganhou em Minas Gerais ganhou a eleição presidencial. É o segundo maior colégio eleitoral do país. Lá você tem Romeu Zema, o atual governador, que tem uma certa simpatia, uma relação amistosa com o presidente Jair Bolsonaro. A grande questão é que a última pesquisa divulgada na semana passada, a Genial Quest, mostrou que não é um bom negócio para Romeu Zema se aliar ao presidente Jair Bolsonaro. Quando ele é vinculado ao presidente, o índice não muda de intenção de voto. Só que a maior parte do eleitorado mineiro não quer um candidato atrelado ao presidente Jair Bolsonaro. Prefere, por exemplo, um candidato atrelado a Luiz Inácio Lula da Silva. É por isso que para Zema é um dilema agora, se manterá Bolsonaro ou não. Caso Zema não queira dar palanque para Bolsonaro, aí o presidente terá de encontrar um outro nome para lançar na disputa ao governo mineiro. Outro nome que você citou nessa lista, Braga Neto, ao que tudo indica pelas pistas do presidente Jair Bolsonaro, estaria ao lado dele na disputa como vice-presidente da República. Uribe, qual que é o peso de um vice numa campanha eleitoral rumo ao Palácio do Planalto? O vice é muito importante. O mais importante é que ele não atrapalhe numa eleição, e essa é a grande preocupação do presidente Jair Bolsonaro. Ele tinha o nome, por exemplo, de Tereza Cristina, que havia a possibilidade de ser vice, só que o presidente já verbalizou que não quer um vice que possa ter apoio no Congresso Nacional. A preocupação do presidente é de que um vice possa ensejar, caso ele seja reeleito, um procedimento de impeachment. Tereza Cristina já foi deputada federal e ela já foi líder, por exemplo, da bancada ruralista, que é uma bancada muito forte no Congresso Nacional. É por isso que o presidente quer um nome que não empolgue os congressistas caso ele seja reeleito. Braga Neto é um exemplo. Por quê? Porque ele é um general da reserva, isso causa calafrios um pouco no Congresso Nacional, ter um presidente que seja general, ou seja das Forças Armadas, e ele também não é uma pessoa muito dada a diálogo muitas vezes. Braga Neto é mais contido, mais reservado, que é um perfil que o presidente quer. O presidente já teve Hamilton Mourão, que também tinha esse objetivo, mas ele acabou ficando incomodado com algumas declarações do vice-presidente, que fala bastante, dá opiniões. O que o presidente Jair Bolsonaro tem dito é que ele quer um vice que seja um pouco mais discreto. Braga Neto, então, se enquadra nesse modelo. Mas, ao mesmo tempo, Carol, ele não atrai muitos votos. Ele acaba reafirmando o compromisso do presidente com as Forças Armadas. Uma parte dela, pelo menos, que não tem resistência a ele. Mas também não atrai votos e apoios em maiores colégios eleitorais do país. É por isso que é uma jogada arriscada, mas o presidente Jair Bolsonaro tem pensado mais em longo prazo do que em curto prazo, diferentemente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que escolheu o nome de Geraldo Alckmin justamente para moderar um pouco a imagem dele e para ter um pouco mais de apoio em São Paulo. Você falava em voto, Uribe. As últimas pesquisas estão mostrando que o brasileiro está preocupado com a economia. Inclusive, a perspectiva dos brasileiros é de que os preços continuem numa tendência de alta, ou seja, estão preocupados com a inflação. Preocupados, inclusive, mais com a economia do que com a pandemia. Isso é natural no ano eleitoral ou é a sinalização de que a economia está, de fato, pesando no dia a dia dos brasileiros? Está pesando muito, está pesando no lar das pessoas, para abastecer seus veículos. As pesquisas mostram que 80% da população acha que a economia é o grande problema neste momento, sobretudo a inflação. É um cenário muito diferente de 2018. Naquela época, corrupção era o tema central. Inclusive, foi a bandeira de Jair Bolsonaro em sua campanha que acabou vitoriosa. Hoje
é a inflação. E isso é uma pedra no sapato do presidente Jair Bolsonaro, porque ele está no alvo agora, é ele que dirige o país e a política econômica. É por isso que deve ser o tema preponderante. O Palácio Planalto, na semana passada, lançou um programa grande de crédito justamente para tentar diminuir o nível de endividamento das famílias. O Auxílio Brasil também chegou no valor de R$400, beneficiando 17 milhões de famílias. O objetivo é justamente esse, tentar diminuir a percepção negativa da população em relação à inflação. Resta saber se esse discurso vai colar ou não para a campanha deste ano, porque tem sido batido sobretudo pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que no período dele você teve um crescimento sólido da economia e índices de inflação que não eram tão altos. Então essa é a principal pedra no sapato do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, nas inserções partidárias do PL programadas para junho, o objetivo vai ser justamente focar no Auxílio Brasil, mostrar que o governo se preocupou com esse aumento da inflação, uma hora causado pela pandemia do coronavírus, outra hora estimulado pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, para tentar fazer com que a população mais carente não sofresse. Mas resta ver se terá realmente êxito. Mas, de certo, vai ser o tema principal da eleição deste ano. A eleição presidencial vai ter uma discussão focada, sobretudo, na economia brasileira. Ou seja, a economia é o que vai definir a eleição, Uribe. E remetendo à nossa primeira conversa, a primeira parte da nossa conversa, quando você trouxe aquela lista, algumas pastas estão relacionadas à economia, como, por exemplo, pasta do trabalho, pasta da infraestrutura. Daí uma preocupação maior com esses nomes que vão substituir esses ministros que deixam seus postos? Justamente, grande preocupação. É por isso que o presidente quer nomes caseiros, secretários executivos, que já sabem como manejar a pasta, que já estão à frente das medidas. Porque os ministros costumam ser os articuladores políticos das pastas, mas quem toca no dia a dia são justamente os secretários executivos e os secretários adjuntos. Então, por isso que tem essa preocupação do presidente Jair Bolsonaro em blindar essas pastas. Por exemplo, Marcelo Sampaio, que é o secretário executivo da infraestrutura, deve seguir no posto, porque a infraestrutura virou uma espécie de vitrine do presidente Jair Bolsonaro para a recuperação da capacidade também de construção, de infraestrutura do país, mas também, ao mesmo tempo, para tentar colocar mais recursos para esquentar a atividade econômica. Então, essa é a grande preocupação do presidente, dar prosseguimento às políticas atualmente adotadas. Mas é necessário que o presidente, e isso o Ministério da Economia tem sido muito pressionado a entregar números, a abrir os cofres para políticas que possam fazer com que a população não sinta os efeitos da inflação. Mas aí a gente esbarra no quê? No populismo eleitoral, que o mercado financeiro tem criticado muito. Por exemplo, o programa de subsídios que o governo federal pensa tem sido muito criticado pelo Ministério da Economia, que seria uma espécie de política de populismo fiscal em ano eleitoral. É por isso que é uma preocupação muito grande do presidente Jair Bolsonaro, que aí você tem a corda sendo puxada dos dois lados. A equipe política quer mais gastos, a equipe econômica não quer que se chegue ao populismo fiscal. Vai ser uma briga de foice e o presidente Jair Bolsonaro vai ter de mediar bastante esses conflitos. E vamos acompanhar, sempre com a ajuda do Gustavo Uribe, nesse ano eleitoral, principalmente, Uribe. Mais uma vez, obrigada por estar conosco e até uma próxima. Eu que agradeço, Carol, sempre à disposição de vocês. E tem mais De Olho nas Eleições. E você, claro, vai seguir com a gente acompanhando o bastidor e os desdobramentos ao longo desse ano eleitoral. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.